Viva! Hora 10, edição da manhã já está no ar na TPA Notícias. A informação é sempre de primeira. Vamos às últimas que marcam a atualidade pelo país e o mundo. É verdade, bom dia, já estamos no ar, hoje é sexta-feira, 9 de nove de 2022, em estúdio já está connosco Osvaldo Mboco, especialista em relações internacionais, para nos ajudar a olhar do ponto de vista jurídico a esta matéria. Osvaldo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ampalha, bom dia ao Ivan e aos telespectadores da televisão pública de Angola também. Está concluído o contencioso eleitoral? Claramente, e esse contencioso eleitoral é resultante das reclamações que foram interpostas por os partidos políticos concorrentes. Inicialmente a Casa CE também fê-lo e a UNITA também seguiu o mesmo procedimento. E como é de praxe e de lei, o Tribunal deveria se pronunciar sobre esta matéria. É tanto ser assim que todos os procedimentos administrativos e legais foram cumpridos nas diferentes fases. Quando houve a reclamação pela parte da UNITA, o Tribunal teve que notificar a Comissão Nacional Eleitoral com o objetivo de produzir as suas contra-alegações fruto das reclamações ou das alegações feitas pela UNITA. De tanto ser assim, 72 horas depois, a CNE tem a obrigatoriedade de se pronunciar sobre essas alegações e o Tribunal, por seu turno também, teve 72 horas para se pronunciar. Então, são procedimentos administrativos e são procedimentos legais que foram cumpridos. E, no âmbito desses procedimentos, o Tribunal chegou à conclusão que as alegações, as reclamações apresentadas foram infundadas por parte do Partido UNITA e trouxe os elementos, de facto, de provas e que justificavam este elemento. Mas, ao meu ver, o que mais me preocupa e que me chamou a atenção é o facto que no próprio acórdão dá conta que tivemos atas rasuradas, atas falsas e atas duplicadas e triplicadas, como se fez menção. E isso pode desencadear em um novo processo, Osvaldo? Pode, sim, senhora, que podemos constituir num crime eleitoral, por um lado, e a parte que assim foi ou que cometeu este crime poderá ser responsabilizado criminalmente a pagar alguma multa ou uma outra sanção política que pode decorrer fruto disto. Mas é importante também aqui fazer referência que em 2017 o Tribunal Constitucional também usou a mesma narrativa. Infelizmente, há uma certa letargia, não sei se esse é o termo, do Tribunal dar tratamento a essas questões. Quando se comete atos desta natureza, que são passíveis de serem responsabilizados criminalmente, não pode existir uma pacificidade por parte do Tribunal, porque há adulteração. Essa passividade? Eu entendo que sim. Em 2017 entendo que sim, porque se o acórdão dá conta que foi falsificada atas e nada foi feito a posterior, houve uma pacificidade por parte de quem tinha obrigatoriedade até de acionar outros mecanismos. Voltamos a ter isto no acórdão recente que chumba as reclamações da UNITA. Então, a ser verdade, este elemento é extremamente grave para um Estado que deve ser legalista pela sua essência e deve-se, de facto, se apurar e se seguir os procedimentos para um processo crime, porque estamos perante uma situação grave. É uma situação da polícia, uma situação da investigação policial e que se deve se apurar os factos e se, de facto, colocar as culpas a quem tem ou cometeu este crime, vamos assim considerar, mas há o princípio da presunção da inocência ainda. Mas é fundamental que este elemento não passe à margem daquilo que são os procedimentos. E junta-se também a esta conversa o Carlos Alberto, que já está aqui também nos estúdios connosco, para analisar esta decisão do Tribunal Constitucional, que foi feita ontem. Carlos, muito bom dia, bem-vindo uma vez mais. Bom dia, Osvaldo.
Bom, já tínhamos dado início à conversa, o Osvaldo já expressou aqui a sua opinião relativamente à decisão do Tribunal Constitucional. Agora queremos ouvir do Carlos também esta decisão do Tribunal que negou o provimento ao recurso da UNITA. Bom, primeiro é que a negação não constitui novidade praticamente, porque por um lado é sabido como é que o Tribunal Constitucional é formado, não é? A formação do Tribunal Constitucional é um tribunal, é feita de forma partidarizada, não é? Não se esperava, digamos assim, um pronunciamento contra o MPLA, porque a maior parte dos juízes são indicados pelo MPLA, não é? Quer dizer que, ab initio, sem entrar ainda no mote da questão, já se sabia que dificilmente do Tribunal Constitucional se viria algo contra o MPLA, justamente por causa da forma como é constituído o Tribunal Constitucional e da forma como também é constituída a Comissão Nacional Eleitoral, a CNE. E nós temos vindo a chamar a atenção que nós precisamos de mudar a constituição de alguns órgãos que devem ser republicanos. O Tribunal Constitucional deve ser um órgão republicano, um órgão e devemos deixar de acomodar militantes de partidos políticos, não é? E penso que por aí, e atenção que ainda não estou a entrar no modo da questão, né? Atenção que por aí já se cria uma desconfiança daquilo que pode vir, que pode ser uma decisão. Partindo desse pressuposto, eu avalio essa questão das eleições e chegando agora ao término em 3 momentos. Primeiro momento é o momento do processo antes do escrutínio. Um segundo momento, o processo do escrutínio, e um terceiro momento, o processo das reclamações e um contencioso eleitoral. No primeiro momento, houve uma série de atropelos, não é? Que a UNITA fez questão de trazer a público, mas a UNITA tem culpa, e já vou chegar lá, que a UNITA fez questão de trazer a público, que tem a ver com alguns procedimentos que não foram acautelados, e eu também já disse aqui na TPA Notícias que o regulamento interno que a Comissão Nacional Eleitoral trouxe acabou por ser à margem da lei, porque o presidente da CNE impôs um regulamento para que só determinados comissários é que pudessem avaliar o processo de escrutínio, e isso colocou, digamos assim, uma desconfiança no processo, quando o fez de forma desnecessária, e eu também já disse que foi um excesso de zelo do presidente da CNE, o que aumentou mais ainda a desconfiança das nossas instituições, que é mau. Houve aqui a questão de não se publicar, por exemplo, os cadernos eleitorais, a UNITA também falou sobre isso. Também não havia essa necessidade. Também foi um excesso de zelo da própria Comissão Nacional Eleitoral. Quer dizer, o processo antes do momento da votação já partiu com algumas lacunas, não é? Lacunas desnecessárias e também por culpa da própria UNITA. Por quê? E agora vou na questão da UNITA, que é o partido nesse momento aqui, digamos assim, que é o prejudicado aqui entre aspas. Por quê? Porque a UNITA, sabendo que havia uma série de atropelos antes do processo de votação, simplesmente reclamou nos cantos. Andou a fazer barulho nos cantos. A UNITA, no meu ponto de vista, devia ter tomado uma posição de se não se rever os procedimentos de acordo com a lei, eu não participo nas eleições, ponto. Agora, não faz sentido estar a reclamar nos cantos e depois ir participar, fazer parte do ato eleitoral, com o agravante de ter comissários... Continuando ainda com reclamações. Continuando ainda com reclamações, com o agravante de ter comissários dentro da própria CNE, que se foram indicados pela UNITA. E atenção que a Constituição da CNE, volto a dizer, é uma proposta da UNITA em 2004. Foi a UNITA que propôs que a Comissão Nacional Eleitoral devesse ser constituída por representantes de partidos políticos. Okay? E é a própria UNITA que vem falar sobre despartidarização do Estado, que é uma contradição. Okay? Então, durante o processo, os próprios comissários da UNITA não conseguiram decifrar nenhuma fraude. Seriam eles que, durante o processo de escrutínio, pudessem vir a público dizer que na mesa tal, Y, B, Z, houve fraude nos termos A, C, Y.
não é? O que não aconteceu. Ok. A UNITA teve um tempo para reclamar junto da CNE um recurso gracioso, sem pagar nada. Não o fez. Bom, 72 horas. Exatamente. Quer dizer, quem tem atas que provam que eventualmente o resultado não tenha sido aquele, abdica de um recurso gracioso para resolver já a questão, para matar já a questão dentro da CNE? Claro que não. A UNITA andou a fazer barulho, inclusive publicou nas redes sociais reclamações que fez junto da CNE, mas não publicou as atas, e eu chamei a atenção sobre isso. Porque se fez vazar reclamações nas redes sociais, também devia fazer vazar as atas, que tinha como prova, e não o fez. E depois, num terceiro momento, vai para o Tribunal Constitucional, ou seja, abdicou de um direito seu de forma graciosa, reclamar possíveis situações que podiam ser dirimidas logo junto da Comissão Nacional Eleitoral, preferiu ir ao Tribunal Constitucional, onde a UNITA já sabe que é um tribunal constituído da maneira como é constituído. Mas isso não fosse o Tribunal Constitucional onde mais se iria reclamar? Não, eu não estou a dizer o contrário. O que estou aqui a dizer é que não percebo como é que um partido que quer ganhar as eleições, não é? Que tenha um recurso gracioso junto da Comissão Nacional, onde ela tem representantes, que podia ser uma mais-valia para poder discutir de forma séria o processo de contagem. Abdica disso, prefere ir para um Tribunal Constitucional e depois, com um recurso, com uma ação principal e uma providência cautelar desnecessária, quer dizer, e também não se percebe como é que a UNITA, que tem juristas experimentados, consegue fazer esse disparate, não é? Uma providência cautelar que vai sobrepor a uma ação principal que já era, pela sua natureza, um recurso sumaríssimo, porque os prazos são muito curtos nesse processo eleitoral, não é? E depois conta com um parecer favorável, digamos assim, de um tribunal que ab início a UNITA sabe que é constituído maioritariamente pelo partido opositor. Não faz nenhum sentido. A não ser que, e aqui vem a minha observação, porque eu tenho informações de inteligência contra inteligência, a não ser que, dentro do Tribunal Constitucional, a UNITA já tinha uma garantia por parte de juízes que foram indicados pelo MPLA que haviam de fazer qualquer coisa a seu favor. Porque não estou a ver, se eu jogo no campo... suposição. Sim, eu estou aqui a levantar hipóteses, porque, ou então a UNITA é mesmo um partido muito amador, não é? Porque das duas uma, ou é muito amador, ou então tinha garantias que, ao nível do Tribunal Constitucional, pudesse ganhar. Mas, Carlos, só duas notas aqui rápidas. É importante dizer o seguinte, quer a composição da Comissão Nacional Eleitoral, quer a composição do Tribunal Constitucional, pode ter algum fundamento naquilo que o Carlos diz da própria composição partidarizada, mas foi a opção política que se encontrou e que os próprios deputados assim entenderam e aprovaram. Esse é o formato que nós temos. Agora, nós podemos aqui discutir o mérito se, para os desafios futuros que nós temos pela frente, se devemos permanecer ou devemos fazer uma alteração. Pois. Ponto número 1. Ponto número 2. Todo juiz deve entender que, quando assume cargo desta natureza, deve estar comprometido com a lei e com a sua própria consciência. Não tem a ver com partidarização ou deixar de ser partidarização, ou ser militante. É tanto ser assim, que todos os militantes, que é dos diferentes partidos políticos, quando chegam a este cargo, devem suspender a sua militância, por um lado. Agora, olhar que o tribunal, pelo menos foi essa apreciação que eu tive na sua abordagem, olhar que o Tribunal Constitucional fez uma apreciação das reclamações da UNITA e deliberou de forma negativa aquilo que foram as reclamações da UNITA, tendo em linha de atenção que maioritariamente, como o Carlos faz menção, os juízes são militantes do MPLA. Acho que a direção não é esta, porque houve aí... Osvaldo, eu não entrei, eu volto a dizer, eu não entrei... Vamos fazer assim, vamos deixar o Osvaldo terminar o seu raciocínio e depois voltamos a seguir. Não, a sua distorcer não é esta a minha intenção, peço desculpa, não é esta a minha intenção. Mas a apreciação, por isso que eu disse, a apreciação que eu tive
da sua abordagem. E daí que eu continuo a dizer o seguinte: quando a UNITA apresentou as suas alegações, os procedimentos administrativos e legais foram, de facto, executados. Há uma reclamação por parte de um partido político, tem as suas alegações, é remetida as mesmas reclamações para a Comissão Nacional Eleitoral para produzir as suas contra-alegações. Sim, mas aí já estás a entrar no cerne da questão. Não, mas, Osvaldo, o que eu estou aqui a dizer trouxeste uma composição, né? Falaste Osvaldo, um elemento. Vamos avançar com o tema, tendo em atenção o tempo. Carlos Alberto, vamos querer ouvi-lo relativamente a essa questão de que o artigo 6º da Lei de Contencioso Eleitoral diz-nos mesmo que a decisão tomada pelo Tribunal já não permite nova apelação. O que quer dizer que estão validados os resultados eleitorais de 24 de agosto. Nós estamos aqui a fazer análises sobre questões que podem ser evitadas no futuro, porque também é essa a nossa responsabilidade, não é? Porque agora já não se muda nada, né? Agora está validado, ponto. Quer queira, quer não, os resultados estão alcançados. Osvaldo, o que eu estava a dizer é que eu não percebo como é que um partido como a UNITA, que queria ganhar as eleições, que dizia que tinha todas as garantias do mundo, todos os apoios do mundo, comete erros crassos. Erros crassos por quê? Porque abdica de um recurso dentro da Comissão Nacional Eleitoral, é aquilo que eu estava a dizer, contando com um tribunal eleitoral, que é o Tribunal Constitucional, que já sabia como é que era constituído. Aliás, o próprio Adalberto Costa Júnior vinha dizendo que a CNE é do MPLA e o Tribunal Constitucional é do MPLA. Carlos Alberto, a decisão está tomada. Agora, o Tribunal Constitucional já tomou a decisão, a CNE já tem a carta aberta para divulgar os resultados de 24 de agosto. O que eu gostaria de lhe perguntar é qual deve ser, já que toca aqui na tónica da UNITA, qual deve ser agora o posicionamento da UNITA? Bom, se me permites, há alguns dias nós ouvimos que agora, se faria recurso a órgãos internacionais. Se me permites, agora vou entrar um pouquinho naquilo que é a reclamação da UNITA, porque eu fiz uma abordagem superficial olhando para aquilo que era mas de forma muito resumida. Que eu acho que devia ser o posicionamento da... Aliás, estou aqui a fazer uma suía grátis para a UNITA, se calhar. Acho que não vão cometer mais esse erro no futuro. Agora, entrando para a questão, a UNITA fez uma reclamação com 2.443 atas, ok? Das quais 1.370 cópias de atas simples que estavam conformes e 117 cópias de mesas de voto, 117 fotocópias de mesas de voto, 120 atas de forma repetida, ok? E 83 atas nulas, que tinham sido nulas. Ou seja, os dados da UNITA não eram dados reais. Agora estou a entrar no cerne da questão. Okay? Não eram dados reais. E os juízes avaliaram aquilo que é real. Aliás, só por isso é que se percebe, e agora recuo, porque eu gosto de fazer ligações de raciocínio. Só por isso é que se percebe que a UNITA abdicou da reclamação junto da CNE. Então, Carlos, aqui os juízes não adotaram uma postura partidária, como fizeste menção. Não, não é isso. Eles julgaram com base nos atos que esteve aí presente, Carlos. O que eu estou a dizer, Osvaldo, é que eu, se vou julgar contigo, Osvaldo, vamos julgar, não é? E tu é que escolhes o árbitro. Bom, eu tenho que imaginar que o árbitro vai te favorecer. Agora, acho que a lógica não deveria ser esta. Agora, se eu aceito jogar contigo e acho que vou ganhar, das duas uma, eu tenho que saber que sou muito forte naquilo que é a minha capacidade, ou então eu tenho que ter garantias do árbitro indicado por ti que vai ser, no mínimo, imparcial. Só assim é que eu vou participar no jogo, porque senão não faz sentido. Eu gostava de dizer que a UNITA, desde o início, sempre andou a descredibilizar as instituições, mas não soube ter capacidade para sustentar o seu barulho. Ou seja, o barulho de fraude não conseguiu ser sustentado. As atas que a UNITA entregou, e atenção, eu tenho dados sobre isso, com folhas de caderno, atas em folhas de caderno, foram entregues ao Tribunal Constitucional. Quer dizer, isso de per si já mostra que quem faz isso estava a contar que ao nível do Tribunal Constitucional pudesse ter algum apoio. Porque eu não estou a ver juízes que haviam de validar atas em folhas de caderno. Quer dizer, e eu aqui desconfio, atenção que estamos no campo das hipóteses, desconfio que ao nível do Tribunal Constitucional
havia pessoas, ou há pessoas, que deram garantias à UNITA que pudessem fazer alguma surpresa. E infelizmente não aconteceu, não sei porquê. Não sei se houve, a nível das discussões, a nível do plenário do Tribunal Constitucional, foram fortes ao ponto de se verificar aquilo que de facto aconteceu, mas eu acho que se pretendia fazer aqui uma reversão dos resultados com base numa mentira, e não aconteceu. Osvaldo Mboco, vamos voltar a olhar para essa questão do chumbo do Tribunal Constitucional ao provimento, ao recurso apresentado pela UNITA, tal como estava a fazer menção, a lei do recurso, a lei do contencioso eleitoral não permite nova apelação depois de se recorrer ao Tribunal Constitucional, o que quer dizer que a Comissão Nacional Eleitoral deve divulgar nos próximos momentos os resultados eleitorais em Diário da República. Há alguns dias anteriores nós ouvimos também o líder da UNITA dizer que caso não tivesse uma resposta favorável podia fazer recurso a órgãos internacionais. Gostava que olhasse um bocadinho para isso do ponto de vista legal. Ok, Amparo, faz aqui um enquadramento que é o enquadramento que se impõe na sua introdução. O recorrer a um tribunal internacional até pode ter um simbolismo, mas do ponto de vista prático, a sua execução para o nosso ordenamento jurídico não poderá ter qualquer implicações. E olha o seguinte, nós temos, desde a data que é realizada as eleições, 15 dias, quem for eleito tem que tomar posse. Isso é da lei. Pois. Logo até seguir esses trâmites, Tribunal Internacional, tomou-se posse, tem um novo governo, a própria Assembleia, os deputados, tomou-se posse, não, o presidente foi investido no cargo, o presidente e a vice-presidente, neste caso, os deputados tomaram posse na Assembleia com a abertura do ano parlamentar. Já estamos a nos aproximar da abertura do ano parlamentar, que é 15 de outubro. Pois. Que é 15 de outubro. Então, há aqui algumas questões de termos de procedimentos que pode ter até um simbolismo do ponto de vista internacional, caso esse tribunal de apelação entenda que a UNITA teve razão, etc. Há um simbolismo aqui político, mas do ponto de vista da eficácia não existe para a alteração de qualquer questão. Mas fez uma pergunta interessante ao Carlos e eu gostaria de responder, que é no sentido, o que é que deve ser feito agora? Eu entendo que é um momento até para a própria estabilidade do país. É um momento em que a UNITA, na pessoa do engenheiro Adalberto Costa Júnior, deveria felicitar o candidato João Lourenço, inicialmente, porque entendeu que não foi dado provimento devido às provas que apresentaram, que foram insuficientes. Okay. Felicitar o candidato João Lourenço. Está no ato de investidura. É fundamental desconstruirmos essa narrativa que está a se instalar por alguns ciclos que os deputados não devem tomar posse. Os deputados devem, no dia 15 de outubro, irem para a Assembleia e tomarem posse, até por respeito às pessoas que votaram a eles. Eu entendo que o debate político em sede da Assembleia vai estar muito mais renhido. É fundamental que o MPLA faça agora uma governação de maior consenso, de maior aproximação. Para aquelas questões mais fraturantes, buscar dialogar mais. É crucial termos uma governação que não é equidistante das universidades. E temos tido isto. A governação, os processos... É isso que se espera do futuro hemiciclo. Claramente. Aquilo que são as estratégias que devem ser gizadas ao traçar as políticas públicas, devemos ter as universidades em vários níveis da formulação das políticas públicas. É crucial isto. É crucial se ouvir mais as diferentes sensibilidades políticas que existem no país, as associações, as igrejas, as universidades, e desta forma poderemos ter um país muito mais consensual. Há aqui uma série de questões que o Carlos levantava, que até certo ponto eu subscrevo. Há suspensões que estiveram no nosso processo eleitoral extremamente desnecessário. E é fundamental que
todas aquelas questões que de alguma forma criaram uma certa suspensão, olhemos para agora os erros que cometemos, trabalhemos de forma afincada para irmos retirando todas aquelas questões que de facto criam alguma estranheza durante o processo eleitoral. E aqui é chamada novamente a responsabilidade da Comissão Nacional Eleitoral, que deve traçar um caminho conjunto. E quando eu digo caminho conjunto é o seguinte: em épocas eleitorais, chamar as partes intervenientes, explicando e dialogando e buscando consenso, retirar aquilo que pode criar alguma estranheza. Isto vai permitir um maior asseguramento do processo eleitoral, porque, estranhamente, todos os nossos processos eleitorais temos sempre crise pós-eleitoral. E não podemos continuar a viver processos eleitorais que temos sempre crises eleitorais. Pois é. Então temos que retirar aqueles elementos que de alguma forma propiciam essas crises eleitorais, por um lado. E só um caminho conjunto é que poderemos encarar nesta direção. Agora, há aqui também um elemento importante. O discurso de investidura do presidente eleito deve ser um discurso congregador, unificador, porque normalmente os processos eleitorais eles são fraturantes porque criam divisão na sociedade. Aqueles que são os vermelho, preto e amarelo e aqueles que são os verde, preto e vermelho. Então é necessário congregar isto, é necessário ter um discurso de nação, é necessário congregar as diferentes sensibilidades e até encurtar as diferenças e a unificação das próprias diferenças, por um lado. E é também crucial, num momento como este, os amigos, simpatizantes e militantes do MPLA ou outras figuras deixarem de ter um discurso nas redes sociais, de um discurso triunfalista e de alguma forma de achincalhar quem de facto perdeu as eleições. É um momento de fair play. É um momento de fair play, é um momento de unirmos o país, porque o país tem necessidades objetivas, nós precisamos avançar. E com todos aqueles que amam e pensam Angola e trabalham para Angola, devemos avançar. Devemos avançar. E nós vamos avançar para si, Carlos Alberto. Já mesmo para terminar. Os resultados eleitorais validados. O que é que se deve fazer agora? Exatamente. O que se deve fazer agora é... Eu nunca tive dúvidas de que o MPLA tivesse ganho as eleições. E eu estou a dizer isso porque eu sou jornalista de investigação e eu estava a acompanhar, mesmo dentro da Comissão Nacional Eleitoral, porque eu tenho fontes lá dentro que me disseram, inclusive da UNITA, e vou aqui já dizer, inclusive fontes da UNITA, que me garantiram que o processo foi transparente. E eu sabia que era um barulho que Adalberto Costa Júnior estava a fazer, sem sustentação, e que no fim havia de cair em saco roto, não é? E acho que, neste momento, Adalberto Costa Júnior, que é o principal líder na oposição, com 90 deputados agora eleitos, deve felicitar o seu adversário e, se calhar, pôr o seu cargo à disposição. Por quê? Porque eu acho que houve um conjunto de amadorismo dentro do processo eleitoral que não se admite para um partido como a UNITA. E se Adalberto Costa Júnior for um indivíduo com um mínimo de discernimento, devia, depois disso, pôr o seu cargo à disposição na UNITA e deixar que outras pessoas, se calhar com mais ideias, mais organização, pudessem fazer com que a UNITA, se calhar em 2027, consiga ganhar as eleições. E penso que agora que a UNITA conseguiu 90 deputados, vamos ter um parlamento mais equilibrado, com o PH com dois deputados, a FNLA com 2 deputados, o PRS com 2 deputados, o MPLA com 124 e a UNITA com 90, vamos ter um parlamento mais equilibrado. Esperamos nós que nesta legislatura possa haver iniciativas de leis que mudem a Constituição da Comissão Nacional Eleitoral e do Tribunal Constitucional. Porque se o problema é continuarmos a ter eleições com instituições partidarizadas, penso que é o momento de a própria UNITA e o MPLA e todos os partidos políticos despartidarizarem as instituições, porque o discurso da fraude tem de acabar. E eu acho, Paulo, que a UNITA, por exemplo, não toma nenhuma iniciativa de se despartidarizar, por exemplo, a Comissão Nacional Eleitoral, porque é parte integrante e porque quer sempre acomodar seus militantes dentro da Comissão Nacional Eleitoral, não é? E não assume isso. É um pouco aquele filho cujos pais
proíbem de chegar, por exemplo, depois das 21 horas em casa, porque senão vai dormir fora, vai passar a noite fora, não é? E ele, como sabe que se chegar 21h01 vai ficar fora de casa, os pais não vão abrir a porta, provoca se calhar algum tumulto entre os pais criam confusão e depois até a mãe pode ir para a casa da mãe e o pai às vezes pode dormir fora e ele aproveita-se da situação dos pais, do conflito existente entre os pais para ele passar a noite fora. E os pais nem sequer se apercebem que ele passou a noite fora porque ele próprio participou ali num conflito entre o casal para que favorecesse a sua indisciplina. É um pouco o que a UNITA faz. Não se organiza e é ela própria que vem já descredibilizar as instituições para justificar o seu amadorismo político. Então espero que nesta legislatura a UNITA e todos os partidos políticos possam, de facto, despartidarizar as instituições, incluindo a ERCA, a entidade reguladora da comunicação social angolana, que também é uma instituição partidarizada. Quer dizer, devemos olhar aqui para os angolanos. Eu sempre disse que um dos motivos que concorreu para que eu não votasse em João Lourenço em 2017 foi justamente quando ele disse que só podia contar com os do MPLA. Eu nunca concordei com a partidarização das instituições e com a ideia de que só os políticos é que têm, digamos assim, importância. Penso eu que nós devemos agora valorizar os angolanos, os quadros angolanos. E vou ao encontro do discurso do Osvaldo. Espero eu que João Lourenço, na tomada de posse, no dia 15, fale do mérito dos angolanos, da importância de investirmos no angolano, no mérito do angolano e não no do MPLA, necessariamente. Espero eu que no próximo governo João Lourenço consiga provar que também pode nomear pessoas, técnicos capazes que não sejam necessariamente do MPLA. Se nós conseguirmos fazer isso, penso que nós estaremos no bom caminho. Muito bem, e nós estamos mesmo no caminho do intervalo, o primeiro da edição de hoje do Hora 10. Vamos agradecer a presença em estúdios para análise da decisão do Tribunal Constitucional e o Osvaldo Mboco e também o Carlos Alberto. Muito obrigado pela disponibilidade.